Olá, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a fenomenologia, um aspecto muito importante da filosofia na modernidade. Se você já gostou desse tema, já deixa o seu like aí. Então, a fenomenologia. Nós precisamos entender que quando a gente fala de fenomenologia, nós estamos falando sobre o conhecimento. O conhecimento que é praticamente todo o currículo de estudo do segundo ano do ensino médio, que começa com lógica, depois epistemologia, gnoseologia, assim por diante, falando sobre o conhecimento. Quando nós estamos falando de fenomenologia, nós estamos falando de conhecimento. Nós estamos falando sobre o fenômeno. O fenômeno. O que é o fenômeno? Vocês devem se lembrar que a gente já conversou sobre isso. O fenômeno é aquilo que o objeto transmite para mim. Quando a gente fala de conhecimento, a gente precisa ter bem claro em mente esse desenho mental. Um ser humano, uma flechinha apontando para um objeto. Esse é o desenho do conhecimento. Um ser humano que se relaciona com um objeto, certo? Esse é o conhecimento. E aí, nesse relacionamento do conhecimento, o objeto transmite uma ideia de quem ele é para o ser humano. Eu olho para uma flor, por exemplo, aquela flor transmite uma ideia de flor para o ser humano. O ser humano olha para ela e diz, olha que linda flor. Por quê? Porque aquela flor transmitiu uma ideia de flor para mim. Essa ideia de flor é o fenômeno, certo? E a fenomenologia vai estudar esse fenômeno. A fenomenologia surge ali a partir de uma coisa interessante. Nós temos Descartes, filósofo Descartes, que coloca o conhecimento dentro da área da filosofia, o conhecimento dentro da gaveta da gnosiologia, ou seja, a área da filosofia que vai falar sobre o conhecimento passa a ser chamada de gnosiologia. Está aqui a gnosiologia, certo? Gnose, conhecimento. Nós precisamos entender também a psicologia como uma disciplina da filosofia. Até dado momento, a psicologia era uma área da filosofia. A psicologia era uma disciplina dentro da filosofia que entendia o ser humano nesse relacionamento psicológico. A partir de um momento específico, a psicologia passa a ser reconhecida como uma ciência empírica, fatídica, independente da filosofia. Ou seja, a psicologia não é mais parte da filosofia. A psicologia é uma ciência independente. Certo? Até aí, problema nenhum. O problema foi que a psicologia levou para si questões puramente filosóficas e respondeu essas questões. Como acontece o conhecimento? O conhecimento é possível. Essas questões que eram até então puramente filosóficas passam a ser parte de estudo da psicologia e a psicologia bate o martelo, ou seja, decreta a resposta. Que em filosofia geralmente não se tem a resposta, porque a partir de um estudo ou de outro a coisa vai mudando, certo? E aí alguns filósofos ficam meio que cabreiros. Há uma crise na filosofia nesse sentido. Um desses filósofos é o Edmund Husserl. Husserl, que é aluno de Franz Brentano, certo? Fica meio queimado com essa ideia de, a psicologia está respondendo agora essas perguntas filosóficas, essas perguntas que são da filosofia, a psicologia está respondendo, dando resposta? Calma, tem algum problema aí. E a psicologia, ela coloca dois aspectos importantes que serão rebatidos pela filosofia de Husserl. O primeiro aspecto importante é que a psicologia diz o seguinte:
o ser humano, o indivíduo, é puramente passivo no conhecimento. Ou seja, nessa relação entre o objeto e o ser que conhece, nesse relacionamento entre o objeto e ser humano conhecedor, o ser humano é meramente passivo. Ou seja, o objeto transmite para o ser humano o que ele é. E o ser humano é passivo, só recebedor desse fenômeno, dessa transmissão. Certo? Vamos imaginar um exemplo. Você está caminhando numa calçada, numa rua movimentada, e você percebe que do outro lado da rua, na calçada do outro lado da rua, você percebe que tem uma bolinha vermelha lá do outro lado da rua. Uma bolinha vermelha. Se você gosta de frescobol, por exemplo, você pode olhar aquela bolinha vermelha e dizer, olha, lá do outro lado da rua tem uma bolinha de frescobol. Se você é mais fã de sinuca, por exemplo, você pode olhar aquela bolinha e dizer, poxa, acho que tem uma bolinha de sinuca lá naquela calçada. Ou quem sabe, se você gosta muito de circo, você olha aquela bolinha vermelha e diga, nossa, acho que é um nariz de palhaço que está lá no chão. A psicologia vai dizer que o ser humano sendo passivo nessa ideia de conhecimento, aquela bolinha vermelha vai transmitir para esse ser humano o que ela é. Então o ser humano é passivo. Uma outra característica que a psicologia fala do conhecimento é que o conhecimento é subjetivo, ou seja, o objeto é subjetivo. O que significa isso? O objeto vai transmitir uma ideia diferente para indivíduos diferentes. Ou seja, se passar um indivíduo diferente lá, ele vai dizer, olha, o objeto vai transmitir para o indivíduo que ele é uma bolinha de frescobol. Passa outro, o objeto vai transmitir para o outro indivíduo que ele é uma bolinha de sinuca. Ou passa outro indivíduo, aquele objeto vai transmitir uma outra ideia diferente para outro indivíduo, dizendo que aquele objeto é um nariz de palhaço. E Husserl, ele rebate essa ideia afirmando o seguinte, existe aqui a noiesis e existe o noema. O noema é o objeto em si, o que o objeto é. E aí vem, desse noema vem o fenômeno, essa ideia transmitida pelo objeto para mim, certo? E a noiesis é o ato mental que eu faço quando eu observo aquele objeto. Eu observo aquela bolinha vermelha, certo? Aquela bolinha vermelha transmite uma ideia para mim, e na minha cabeça eu vou criar uma outra ideia para ir de encontro com a ideia da bolinha, que é esse ato mental. O Husserl e a filosofia da fenomenologia vai dizer o seguinte, o objeto ele não é subjetivo, ele não vai transmitir ideias diferentes para indivíduos diferentes. O objeto, já diz o nome, ele é objeto, ele é objetivo. Ou seja, ele é o mesmo objeto que transmite o seu fenômeno, só que ele é interpretado de forma diferente por indivíduos diferentes. Então, que seja um nariz de palhaço lá na calçada, ele vai ser sempre um nariz de palhaço, só que ele pode ser interpretado como uma bolinha de frescobol, como uma bolinha de sinuca por esses outros indivíduos. Certo? E uma outra coisa interessante é que o indivíduo não é passivo. Husserl vai discordar também disso na fenomenologia, nesse conhecimento da fenomenologia. Por quê? Porque, baseado em seu professor Franz Brentano, o Husserl ele traz essa ideia de intencionalidade. Intencionalidade era um conceito medieval e ele traz novamente na Idade Moderna para falar assim, o indivíduo tem intencionalidade, ou seja, ele não é puramente passivo no conhecimento, não é só o objeto que transmite quem ele é para o indivíduo. O indivíduo precisa ter intencionalidade, ele precisa desejar conhecer aquele objeto para que aquele objeto possa transmitir a sua ideia e aí ele fazer essas conexões mentais.
Se o indivíduo não quiser, não tiver intencionalidade, ele não vai conhecer o objeto. Imagine você caminhando na rua, quantas coisas você poderia observar e conhecer e refletir sobre aquilo. Mas você não quer, você não tem a intencionalidade de refletir sobre tudo, sobre aquele passarinho, aquela folha, aquela fruta, sobre aquele sol, tal. Não, você só está caminhando. Mas de repente você olha um objeto, uma bolinha vermelha, e aí você tem intencionalidade. Então você não é somente passivo no conhecimento, você é ativo. Você tem essa intenção de querer saber o que é aquela bolinha vermelha lá. Entendeu? E aí você colocou a intenção nisso dali, aí o objeto transmite o seu fenômeno, quem ele é, e aí eu vou interpretar do meu jeito. Se eu concordo com aquela ideia, olha, é uma bolinha de ping-pong, de frescobol, de sinuca, ou é um nariz de palhaço, certo? No outro vídeo eu dei um exemplo interessante. Em época de Copa do Mundo, resolvem visitar uma tribo isolada de índios. E imagine uma tribo isolada, nunca teve contato com outras comunidades, com outras pessoas, ditas civilizadas, certo? E aí, por ser época de Copa do Mundo, pousa o helicóptero, desce um jogador famoso, aquele monte de câmeras e tal, um jogador famoso com uma bola embaixo do braço, aí para fazer cena ele autografa aquela bola. E aí tem um monte de menininhos daquela tribo, um monte de meninos e meninas ali, brincando. E aí ele pega e dá de presente aquela bola de futebol novinha para aqueles menininhos. E aí todo mundo esperando que o primeiro dê uma embaixadinha e saiam para o campo para jogar futebol. E aí o menino pega aquela bola na mão, sai correndo, vai mais ou menos distante da galera, coloca aquela bola, corre num sentido contrário daquela bola, estica o seu arco e flecha e atravessa a bola com arco e flecha. Os outros meninos já... Por que esse exemplo? Para dizer o seguinte, segundo a psicologia, o objeto, ele é aquilo que a pessoa quer que ele seja. Então a psicologia vai dizer o seguinte: para o jogador de futebol, aquela bola de futebol era uma bola de futebol. E para aqueles meninos, aquilo não era uma bola de futebol, eles nem sabem o que é futebol. Para aqueles meninos, aquilo era um alvo, para eles fazerem tiro ao alvo com arco e flecha. Só que a fenomenologia vai dizer o contrário. Vai dizer que aquela bola de futebol é uma bola de futebol independente da pessoa que o observa. Ainda que a pessoa não saiba o que é futebol, não vai mudar o fato de aquilo ser uma bola de futebol, que pode ser interpretada como um alvo de tiro ao alvo, pode ser interpretada como uma boia de pesca, mas ela vai continuar na sua essência sendo uma bola de futebol. Não vai ser subjetivo nesse sentido, certo? Então a gente precisa entender isso daqui. O objeto não é subjetivo, ele é objetivo, por isso objeto, ele é uma coisa e transmite a ideia, só que os indivíduos diferentes podem interpretar essa ideia de forma diferente, esse fenômeno é interpretado de forma diferente. E o indivíduo no conhecimento, ele não é passivo, ele é ativo, porque ele precisa colocar intencionalidade no conhecimento. E aí ele colocando intencionalidade, ele recebe o fenômeno do objeto, ou seja, a ideia que o objeto transmite de si para ele, e aí ele consegue interpretar o objeto e perceber o que o objeto é, e aí construir o conhecimento. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e se não é inscrito no canal, se inscreve, isso nos ajuda bastante. Um abraço, até a próxima, valeu!